Nós vamos estar falando sobre esse tema hoje. Hoje vai ser um pouquinho mais informativo, uma mensagem mais, vamos dizer assim, introdutória. E então nós vamos tratar de maneira mais prática na próxima. Nós vamos fazer, com a graça de Deus, uma segunda palavra ainda dentro desse texto. Nós vamos ler para vocês Lucas capítulo 1, versículo 26 até o versículo 38. Nosso foco vai estar mais voltado no versículo 28 hoje, um pouquinho, e depois mais à frente a gente então expõe mais amplamente o texto, ok? Diz assim a palavra de Deus: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Meus queridos, hoje nós vamos ver com vocês basicamente 3 coisas. Nós veremos algumas polêmicas que envolvem essa personagem principal da nossa exposição, Maria, mãe de Jesus. Nós explicaremos biblicamente aquilo que Maria não é, biblicamente falando, com respeito a quem pensa diferente da gente, mas o nosso interesse aqui não é atacar ninguém, mas é expor a verdade da palavra de Deus. E uma vez que essa personagem em si não é tão polêmica, mas o ser humano polemizou demais, é necessário que a gente traga uma instrução daquilo que a Bíblia nos diz. E por fim nós explicaremos o que significa esta ideia de Maria ser cheia da graça de Deus. Vejamos primeiramente aqui com vocês, de imediato, você sabe muito bem, algumas polêmicas daquilo que envolve Maria. Primeira polêmica é o que está ligado aí a esse versículo, que nós vamos voltar nele várias vezes, o versículo 28. A nossa tradução, a Bíblia Revista e Atualizada, Almeida Revista Atualizada, este ARA que aí está, Almeida Revista Atualizada, é a versão que geralmente utilizamos nas igrejas presbiterianas. O texto diz: entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Observe que nós colocamos o destaque aí sobre muito favorecida. Eu até li errado, e várias vezes eu li errado esse texto. Depois que eu resolvi fazer esse estudo, que eu vim corrigir, e o vício da linguagem até agora no sermão me fez errar. Não é alegra-te muito, favorecida, mas alegra-te muito, favorecida. Ok? O muito favorecida, Maria, com esse advérbio de intensidade, ela é muito favorecida. E não alegra-te muito, favorecida. Eu lia alegra-te muito, favorecida, mas é alegra-te muito, favorecida. A Bíblia, na versão NVI,
uma versão nova no Brasil, está crescendo demais, utiliza-se muito nos Estados Unidos, nova versão internacional, traduz da seguinte forma: o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Agraciada e favorecida são expressões similares, porque o verbo lá no original é haris, de graça, ou de favor, o favor de Deus, ou a graça de Deus. São expressões correlatas, ainda que sejam diferentes na nossa pronúncia. Outra tradução da Bíblia traduz esse versículo, a nova tradução na linguagem de hoje, é a que para o texto eu prefiro mais esta, parece que ela é mais clara ainda. O anjo veio e disse que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada, o Senhor está com você. Uma tradução muito boa, muito interessante. Todas as três traduções são legais quando nós tratamos desse texto. E agora nós vamos para mais três traduções, apresentar a vocês o mesmo texto. E a Almeida Revista e Corrigida. Esta é a versão que geralmente os nossos irmãos pentecostais, assembleianos, batistas, geralmente utilizam esta tradução, muito próxima à tradução que nós utilizamos na igreja presbiteriana. Ela traduz da seguinte forma: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve a agraciada. Observe que o termo é o mesmo, de graça, de favor, favorecida, é o mesmo. Porém, na Bíblia corrigida, vem essa expressão que não tem nas nossas Bíblias: bendita és tu entre as mulheres, aí no versículo 28. Nós temos uma outra tradução, que é a Almeida Corrigida e Fiel, que geralmente você vai lá na Bíblia, eles fazem questão de colocar: nós somos a Bíblia mais fiel aos originais, e eles traduzem da mesma forma que a corrigida. Bendita és tu entre as mulheres, veio também este acréscimo que não tem nas demais Bíblias. E quando então nós olhamos a tradução mais antiga, que é a tradução adotada pela Igreja Católica, que é essa aí que eu usei, é a edição Ave Maria, mas basicamente é a chamada de Vulgata Latina. Essa tradução foi um pedido lá no século IV, para que a igreja tivesse uma tradução oficial da igreja católica, e então foi pedido a Jerônimo, chamado popularmente São Jerônimo, um grande doutor da igreja, que fizesse uma tradução, traduzisse do texto grego para o latim, e então Jerônimo apresenta à igreja esta versão chamada Vulgata Latina, que até hoje é a Bíblia oficial usada pela igreja católica. Entrando o anjo, disse-lhe: ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Nosso problema não está com ave aqui, porque ave é saudação, né? Salve, é a mesma ideia do salve ali, de agraciada. Ave é apenas isso. Porém, a tradução vem cheia de graça, gratia plenae, em latim: o Senhor é contigo. A nossa dificuldade está com essa expressão cheia de graça, ainda que seja uma excelente tradução, que Maria era cheia de graça. Deixa eu imediatamente explicar para vocês aquilo que envolve o nosso arraial, porque os nossos irmãos adotaram as duas traduções anteriores, que utiliza o termo bendita és tu entre as mulheres. O fato aí, meus irmãos, é que esse termo bendita és tu entre as mulheres, ele está presente em alguns manuscritos antigos. Porém, essa primeira tradução que nós adotamos na Bíblia Almeida Revista e Atualizada e na NVI, ela puxa a maioria dos manuscritos mais antigos. E naqueles manuscritos mais antigos não está essa expressão bendita és tu entre as mulheres no versículo 28. Porém, os irmãos que adotaram a versão Almeida Revista Corrigida, usando alguns manuscritos mais novos e uma quantidade menor, muito menor em relação aos manuscritos antigos, lá está essa expressão naqueles manuscritos antigos, porém os antigos mais novos.
Então, o que aconteceu é que eles preferiram utilizar. Porém, os irmãos estudiosos aí na área de manuscriptologia, eles dizem, olha, provavelmente isso foi uma inserção posterior. Originalmente não estava esse versículo, porque os mais antigos não têm. E outra coisa, não tem dificuldade nenhuma de se admitir que Maria é bendita entre as mulheres, porque lá no versículo 42, isso está escrito. Então olha na sua Bíblia aí, no versículo 42, o que nós estamos defendendo aqui é apenas isto. Quem disse que Maria é bendita entre as mulheres foi Isabel, no versículo 42, e não o anjo, no versículo 28. De toda forma não muda nada, seja da boca de Isabel, seja da boca do anjo, Maria é chamada de bendita entre as mulheres. Então não haveria necessidade dos irmãos que adotam a Bíblia corrigida inserir isso, sendo que é um manuscrito mais novo, para criar apenas confusão na cabeça dos irmãos que às vezes não têm informação na área de manuscritologia. Muito bem, então está explicado aí, limpei um pouquinho a barra dos irmãos aí da Almeida Revista e Corrigida. Porém, meus irmãos, quando nós olhamos agora a tradução utilizada pela Igreja Católica, nós temos aí o termo dizendo, Maria, você é cheia de graça, ao ponto que na nossa tradução, Maria, você é agraciada. Qual o problema que nós vemos dessa tradução diferente? É que isto gerou, no decorrer da história, um entendimento diferente. Quando nós dizemos que Maria é cheia de graça, nós estamos dizendo que Maria é receptáculo da graça de Deus. Que Deus derramou graça, a sua graça sobre Maria, e nós falaremos disso ao final. Porém, dentro do conceito católico, Maria agora se torna fonte de graça. Uma vez que ela transborda graça, ela tem graça para dar, ela tem graça para repassar às pessoas. E isso então vai gerar uma série de questões ao longo da história, porque isso vai elevar a condição de Maria. Observe que no versículo 42, como está na nossa Bíblia, Maria é bendita entre as mulheres. Ainda que seja bendita, ela está no mesmo nível que qualquer mulher. Mas uma vez que ela torna-se fonte de graça, ela é bendita acima das mulheres. E isso então vai gerar, ao longo da história, aquilo que nós chamamos de mariolatria. O status de Maria cresce entre aqueles que não pensam igual a gente. E Maria, então, é elevada a uma condição de acima das mulheres. Isso é importante. Ainda fazendo uma pequena nota de rodapé aqui, lembre-se que Jerônimo foi o tradutor oficial da Vulgata Latina, que foi uma tradução vinda do grego para o latim, lá no ano 400, que é a versão utilizada oficialmente pela igreja. O próprio Jerônimo, ele não foi favorável à inserção dos chamados livros apócrifos. Lembram que a Bíblia protestante tem 66 livros, a Bíblia católica tem 73 livros. Essa diferença de 7 livros foi inserida oficialmente em 1566, 1563, no Concílio de Trento. Mas lá em 400, já Jerônimo traduziu e não foi favorável à inserção desses livros, considerados então apócrifos. Mas o fato é que ele traduziu como cheia de graça, e isso então gera uma série de questões, porque a partir daí, o que é feito? Então, a partir daí, pega-se algumas outras expressões da Bíblia. Então, o passo seguinte é esse, é buscar aquilo que está no versículo seguinte,
Uma vez que ela é cheia de graça, busca-se então o versículo seguinte, versículo 28, logo após o versículo 42, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Isso aí está na Bíblia, tanto o 28 quanto o 42, em ambas as Bíblias. E então, meus queridos, uma vez que Maria é elevada a essa condição de acima das mulheres, mais tarde um grupo religioso presente dentro da Igreja Católica, chamado os franciscanos, eles então introduzem uma segunda parte, agora não mais bíblica, mas uma vez que está formado esse pensamento de que Maria é fonte de graça, eles então introduzem essa segunda parte da oração, ou melhor, no século XVI, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. E então, mais tarde, logo após o século XVI, os franciscanos introduzem a terceira parte, agora e na hora da nossa morte. Então aí nós temos as polêmicas relacionadas a Maria, e o que gera, você certamente conhece esta reza, né, da Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, convosco, bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Então nós precisamos, meus irmãos, na verdade, voltar e afirmar a verdade bíblica. Afinal de contas, o que é que Maria é e o que é que Maria não é? Afinal de contas, por que tantas polêmicas relacionadas a esta figura? Daí a nossa instrução à igreja. Então nós vamos agora partir para um segundo momento. Falamos aí das polêmicas, acredito que você entendeu um pouquinho. Vamos então para um segundo momento. No segundo momento nós vamos tratar com vocês, então, o que é que Maria não é, à luz da Bíblia. Vejamos, em primeiro lugar, meus queridos, Maria não é a mãe de Deus. Quando nós olhamos não para a Bíblia, mas para a segunda parte desta oração, que seguindo-se os séculos, a partir do texto bíblico, utilizando uma expressão cheia de graça, essa segunda parte já é uma segunda parte forjada pela mente humana. Santa Maria, Mãe de Deus. De onde vem essa expressão? De um silogismo básico, de um raciocínio simples. A pergunta é: Maria é mãe de Jesus? Sim ou não? Sim? Sim. Jesus é Deus? Sim ou não? Sim. Se Maria é mãe de Jesus e Jesus é Deus, logo, no pensamento, Maria é mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Porém, meus queridos, a gente não deve se esquecer que a Bíblia não diz que Jesus é apenas Deus, mas Jesus é Deus e homem numa mesma pessoa. E enquanto homem, Jesus teve princípio, mas enquanto Deus, Jesus é antes a Maria. Jesus é eterno, Ele é o Verbo de Deus. Então é importante que nós entendamos que enquanto Deus, Jesus não teve mãe, e enquanto homem, Jesus não teve pai. Então nós não podemos de forma nenhuma atribuir a Maria o caráter de mãe de Deus, porque isso, pelo menos à luz das Escrituras, não tem base alguma. Se Maria é mãe de Deus, José é padrasto de Deus e João Batista é primo de Deus. Então o pensamento está todo desconexo. Mas em segundo lugar, o que é que Maria ainda não é? Em segundo lugar, Maria não é imaculada. A reza católica diz: ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós. O dogma da Imaculada Conceição de Maria foi promulgado por Pio IX em 1854. Esse dogma diz basicamente isto: uma vez que Jesus precisava vir ao mundo e não ter contato com o pecado, isso só poderia acontecer de uma forma: por meio de um ventre que não tivesse herdado a natureza pecaminosa.
Mas aí, meus irmãos, se eu admitir que Maria concebeu Jesus sem pecado, nós temos que admitir que ela foi concebida sem pecado. Mas se ela foi concebida sem pecado, os seus pais também deveriam ter sido concebidos sem pecado. E se seus pais tivessem, os pais dos seus pais. E aí nós vamos ter que puxar uma linha ad eterno, uma linha infinita. Isso não tem base alguma nas Escrituras, pois a Bíblia nos diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Maria mesma disse: a minha alma engrandece ao Senhor. Nós cantaríamos esse cântico no início do culto, mas parece que os irmãos não conhecem o cântico de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Conhecem, irmãos? Minha alma engrandece ao Senhor. Conhece, Abreu? Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes... Conhece não, Maiana? Também não. Pois é, só eu que sou mais velho aqui, né? Ok, então, o fato é que Maria reconheceu que se ela precisa de um Salvador, é porque ela de fato se reconhecia pecadora. Não se esqueça que quando Maria leva Jesus ao templo, ela oferece sacrifício, o par de rolas e de pombinhos, quando Jesus é oferecido, em cumprimento à lei de Deus. Portanto, não podemos admitir que ela também seja tida como imaculada. Terceiro lugar, Maria também não é mediadora ou intercessora. A oração nos diz: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Observe que há esse entendimento, que ela tem que rogar, nós somos os pecadores, ela não, ela roga em nosso favor. A outra reza, eu já rezei muito essa, diz: a vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, aí após a advogada nossa. Esta segunda também nos diz que Maria, sendo portanto essa intercessora, essa mediadora, mas meus irmãos percebam que para Maria ser intercessora e mediadora, ela deveria possuir atributos da divindade. Por exemplo, a onisciência. Como é que Maria, não sendo divina, como é que ela vai ao mesmo tempo atender ou entender os pedidos que são feitos aqui nos Estados Unidos, na Europa ou na África, ao mesmo tempo? Como que se ela não possui onisciência? Vocês lembram que ela perdeu inclusive o seu próprio filho, ficou correndo atrás de seu próprio filho durante 3 dias, mostrando que ela obviamente não tinha esse atributo. Quarto lugar, Maria também não é corredentora. Corredentora significa dizer que Maria não participou da obra da redenção. A palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, de maneira muito clara, que o sacrifício de Jesus foi completo, cabal e suficiente. De maneira nenhuma ela participou da obra. Esta obra da redenção é exclusiva do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós admitirmos que Maria é corredentora, nós então transformamos a Trindade numa espécie de quadrindade. E de forma alguma a Bíblia admite isso. A palavra de Deus nos diz que não há salvação em nenhum outro. Atos 4,12, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o dogma católico nos diz: pede à mãe, que o filho atende. Tudo com Jesus, mas nada sem Maria. Mas isso não tem fundamento escriturístico. Quinto lugar, a Maria também não foi mãe somente de Jesus. Eu poderia talvez gastar mais tempo nesse argumento com vocês, mas não dá para nós, diz que nós temos outras coisas a dizer, não dá para nós discutirmos
isso aqui mais com vocês, mas o fato que a Bíblia vai nos mostrar que Jesus teve no mínimo 2 irmãs e 4 irmãos nominados, pelo menos 6 irmãos que Jesus teve. Maria não foi mãe somente de Jesus. A questão aqui, meus irmãos, é que há um pensamento por trás daquilo que é chamado de virgindade perpétua de Maria. Um pensamento crido na Idade Média. E isso veio a partir da Idade Média, quando associavam o relacionamento sexual, mesmo no contexto do casamento, ao sexo. E então não se admitia, não se cogitava entender que Maria poderia utilizar da vida sexual ativa com o seu marido. Mas se você ler lá em Mateus 1:25, está dito que José não conheceu Maria, ou seja, não se relacionou sexualmente com ela, até que ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Meus irmãos, essa visão de Maria ser mãe somente de Jesus, eu acho talvez o pior argumento de todos esses, porque isso é fruto de uma visão preconceituosa, gera na mente das pessoas um preconceito, como se o relacionamento sexual de Maria e José desonrasse Maria, quando a palavra de Deus nos diz que o leito do servo do Senhor, ele é sem mácula. Deus julga os impuros, mas não aqueles que se relacionam dentro do casamento. Veja bem, ela seria pecaminoso se Maria estivesse casada com José e não tivesse relacionamento sexual com ele. Aí sim seria realmente pecaminoso. Então, isso aqui na verdade é fruto de um pensamento preconceituoso, que associa o sexo no casamento a coisa suja. Mas ainda dentro desse pensamento, não somente instiga isso na nossa mente, mas esse pensamento também, ele desonra a cada uma de vocês mães, a cada uma de vocês mulheres, porque o fato de colocarmos Maria numa condição de virgem perpétua, acima das mulheres que têm seus filhos, desonra a maternidade, desonra a você enquanto mãe. E eu digo para você, não há coisa mais maravilhosa, que milagre extraordinário, maravilhoso é o fato de você poder gerar um filho. Isso não deve ser de forma nenhuma, visto como de maneira deplorável. A palavra de Deus vai nos mostrar claramente isso, que Maria deu à luz a seu filho primogênito. Lucas 2, versículo 7. O primogênito é o primeiro de uma série. E quando você lê João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então perceba, enquanto ele é primogênito de Maria, ele é unigênito de Deus. Isso então mostra que Maria não foi mãe somente de Jesus, além de nós termos aí todos os textos bíblicos que informam os irmãos de Jesus participando, alguns até não crendo inicialmente no seu ministério. Mas fechando ainda esse segundo momento aqui, o que Maria não é, Maria também não é, ou não foi, por isso que está o asterisco aí, assunta em corpo ao céu. Isso aqui é um último pensamento ligado a Maria, instituído pelo Papa Pio XII em 1950, que promulgou o dogma de que Maria, após a morte, ressuscitou da sepultura, o seu corpo uniu-se novamente à sua alma, e ela então foi elevada em corpo, assim como Jesus, e foi então entronizada nos céus como rainha dos céus. Isso não tem base alguma nas Escrituras. Na minha cidade tem um bairro chamado Assunção, mas não é Assunção por causa lá do Paraguai não, né? Lembra lá da Galopeira, capital de Assunção lá no Paraguai? Mas é Assunção por causa do dogma de Maria que foi assunta aos céus, esse pensamento. Então, observem que nós tratamos primeiro Maria como uma figura polêmica,
E em segundo, trouxemos aqui para vocês essas informações sobre aquilo que Maria não é à luz das Escrituras. Boa parte dessas informações, meus irmãos, se os irmãos olharem na internet, vocês vão encontrar um monte. Pastor Augusto Nicodemos, pastor Hernandes Dias Lopes, tem isso aí, vocês encontram facilmente. E algumas dessas informações eu puxei ali também na internet, inclusive desses autores aqui citados, mas tem vários outros que tratam a mesma coisa. O povo evangélico, de maneira geral, presbiteriano, católico, presbiteriano, assembleiano, batista, todos pentecostais, neopentecostais, todos nesse assunto, eles pensam de maneira coesa. Bom, o que é que nós queremos nesta noite com vocês aqui, é voltar agora ao versículo 28. Acredito que seja o mais importante aqui, é nós entendermos o que essa expressão significa. Qual a importância desta expressão? E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. O significado da expressão principal no versículo 28. Nós vamos fechar aqui nossa palavra agora, com a graça de Deus, trazendo o entendimento do que essa expressão significa. Alegra-te muito favorecida. Meus irmãos, isso é muito, muito, muito importante. Muito importante que nós tenhamos claramente isso definido em nossa ênfase. Observe em toda a passagem bíblica que a ênfase não está necessariamente em Maria. Observe que aquilo que o anjo vai fazer com Maria, meus irmãos, a ênfase está voltada para a criança e não para Maria. O anjo vai anunciar que que o seu filho será grande, e não ela, o Filho do Altíssimo. O nome da criança resumia o propósito daquela criança. A questão é que Maria está ali para cumprir uma função. E para cumprir essa função, Deus tem que derramar abundantemente da sua graça sobre Maria. Por que então o anjo diz, Ave Maria, ou Salve Maria, cheia... Por isso que eu estou usando a expressão, não necessariamente cheia de graça, mas cheia da graça. Porque Deus abundantemente derramou da sua graça sobre aquela mulher, de maneira muito plena, de maneira muito ampla. Por isso a tradução muito favorecida, agraciada, você está transbordante da graça de Deus. Não é comum eu, por exemplo, vir conversar com o Adson e eu olhasse para o Adson, esse jovem garboso, dizer assim, o Adson é um homem muito rico. E ele vai responder assim, pastor, de fato eu sou um homem muito rico. E aí ele diz assim, eu sou rico da graça de Deus. Não é assim que nós costumamos falar? Eu sou rico da graça de Deus. De fato, eu não tenho dinheiro, mas eu sou rico da graça de Deus. É mais ou menos isso que o anjo está dizendo a Maria. Salve, muito agraciada. Você é uma mulher que Deus derramou e vai derramar abundantemente da sua graça sobre você. Em que sentido nós aprendemos isso? Percebam, meus irmãos, que daqui para frente é pastor Valdemir, você não vai ler isso aí em outros lugares não, tá bom? Perceba, em primeiro lugar, em Maria, Deus realizou algo único, inédito, extraordinário e incompreensível. Maria foi fruto da graça de Deus, alvo da graça de Deus. Por quê? Porque aquilo que Deus ia realizar em Maria nunca tinha sido realizado em ninguém. Inédito, extraordinário, incompreensível. Precisava que Deus derramasse da sua graça sobre a sua filha. Percebam que quando o anjo diz que ela vai ficar grávida, sendo uma moça virgem, não tendo contato com um homem, ela diz, mas como é possível isso? Priscila trabalha lá na área de enfermagem, Maurício lá na área de farmácia,
Temos irmãos médicos aí, pessoas muito mais instruídas do que eu nesse assunto. É possível, irmãos, é possível nos dias de hoje. Você sabe muito bem que a estrutura humana é composta de X, 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 Y. 2 homens nunca vão gerar um ser. 2 mulheres nunca vão gerar um ser. Não é possível que Maria conseguisse gerar. Jesus não foi um fantasma. Jesus não foi uma teofania. Jesus, meus irmãos, foi 100% Deus, 100% homem. Inclusive o próprio argumento do anjo aqui, ele diz o seguinte: olha, Maria, a sua parenta Isabel, sendo uma mulher idosa, ela dará à luz a um filho. Mas percebam que o filho de Isabel, João Batista, era formado de um homem e uma mulher. Mas no caso de Maria, era Maria, e a outra parte não era um ser humano. Então Maria precisava de ser totalmente cheia da graça de Deus, porque Jesus era homem, tanto homem quanto qualquer um de nós, porém sem pecado, e tanto Deus como Deus de fato é. Jesus não era, meus irmãos, um ser esquizofrênico com múltiplas personalidades, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Estou conversando comigo mesmo aqui e tal. Não, Jesus era um ser, o infinito, Deus homem. E então, a graça de Deus. E isso é tão incrível que você vai ler o Evangelho de João e as cartas de João, e João chama Jesus de Verbo. E especialmente nas cartas, João parece que está em êxtase, porque ele olha para Jesus, é como se ele tivesse tido uma experiência ultrassensorial. O início de João diz assim, ele diz assim, o que desde o princípio era, o que nós temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Porque ele está tendo a consciência de que Jesus é 100% homem, mas é Deus plenamente na sua presença. E para gerar então esse ser, Maria não precisava de outra coisa a não ser cheia da graça de Deus. Segundo lugar, como entender a plenitude da graça em Maria? Significa dizer que Maria experimentou uma capacitação e uma proteção jamais imaginada. Isso aqui é muito maravilhoso. Percebam que o texto vai dizer, meus irmãos, que esta criança será chamada filho do Altíssimo. E o Altíssimo aqui é o El Elyon, é o Deus sem limites, é o Deus Altíssimo, que eu não consigo pegar essa ideia. Mas Maria é um ser finito, é uma moça, é uma adolescente. Observe que o texto vai dizer: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Agora preste atenção nessa expressão. Por isso o ente santo que há de nascer em ti será chamado Filho de Deus. O ente santo aqui é este ser totalmente santo. Mas aqui não é um santo derivado de Maria, não é um santo que possui uma santidade semelhante à nossa. A nossa santidade é uma santidade derivada. A santidade de Deus é uma santidade inerente de Deus, é a santidade que só Deus tem, enquanto Deus. E para Maria então gerar este ser, ela precisa o quê? Ser cheia da graça de Deus.
porque não havia estrutura em Maria, para Maria gerar este ser. Eu não sei se algum de vocês sofreu tanto quanto eu na primeira dose do coronavírus. Eu acredito que não. Um simples vírus que foi colocado em mim, na primeira dose. Gente, eu tremia. Eu não dormia na minha cama com a minha esposa aquela noite. Eu saí porque eu achei que ela não ia conseguir dormir ao meu lado. De tanto, tive febre, eu tive dor de cabeça, e eu tive tremores, por causa de um simples vírus foi implantado em mim. E praticamente me fez quase pedir a morte em determinado momento. Agora imagina a semente de Deus dentro de uma mulher. O que aconteceria com Maria? Ela seria pulverizada, porque a sua estrutura não absorveria aquele corpo estranho nela, maior do que ela, eterno. Por isso Maria precisava ser cheia da graça de Deus, não somente para capacitá-la a gerar este ser, mas também para protegê-la, para blindar a sua própria estrutura. Por isso que diz que o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Quando você olha para o livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, a palavra de Deus nos diz: mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que nem o céu dos céus podem conter o Senhor. Quanto mais esse templo que eu estou fazendo, e muito menos o útero de uma mulher. Por isso Maria precisava ser plena da graça de Deus. É a graça de Deus em Maria que foi necessário para capacitá-la para a fecundação e protegê-la em duas vias. Protegê-la no sentido de não ser eliminada por aquele ser que estava sendo implantado nela pelo Espírito Santo, e ao mesmo tempo proteger o próprio ente santo de se contaminar com o pecado de Maria. Lembra que é o poder do Espírito que vai proteger tanto Maria quanto a pessoa de Deus, a obra de Deus. Por isso a Bíblia vai dizer que Jesus é semelhante a nós, porém sem pecado. Então, em segundo lugar, meus irmãos, Maria experimentou uma capacitação e uma proteção como a nenhum outro. E aí a gente pode tratar muitas outras coisas, até mesmo a proteção em relação às demais vicissitudes que Maria enfrentaria. Lembra que Maria era um ser humano que enfrentaria dificuldades mil, teria que fugir da perseguição de Herodes, ela veria o seu filho, nós vamos falar isso no terceiro ponto, sendo morto na cruz, e ainda assim o poder do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, levando Maria para lá e para cá, protegendo a sua alma, protegendo o seu corpo, blindando a sua vida. Precisava ser cheia da graça de Deus. Mas em terceiro lugar, como entender a plenitude da graça de Deus em Maria? Terceiro lugar, Maria, meus irmãos, ela experimentou um privilégio inaudito e jamais contemplado. Talvez esse seja o ponto mais belo de todos. Talvez o ponto mais belo de todos. Você deve se lembrar que uma mulher olha para Jesus e ela exclama lá em Lucas capítulo 11, versículo 26: bem-aventurada a que te concebeu, e bem-aventurados os seios que te amamentaram. Que coisa linda. Meus irmãos,
Nenhuma mulher foi tão privilegiada quanto Maria. Sabe por quê? Porque dentro do seu ser estava Deus, 100% homem, inédito, mas 100% Deus. Nenhuma mulher foi tão privilegiada quanto Maria, sabe por quê? Porque Maria foi aquela que viu o primeiro sorriso daquela criança. Maria, o primeiro choro, os dentinhos surgindo. Maria, como uma mulher pecadora, talvez diante dos seus pecados, talvez uma mentirinha ali para o seu filho, alguma coisa que ela pudesse falar, não tinha como ela enganar, porque ela estava diante de Deus. E não era o Deus menino, era o Deus verdadeiro. A consciência de Jesus, como homem, obviamente ela vai crescendo e tomando forma, e tomando consciência da sua missão enquanto homem. Mas o Deus eterno presente em Jesus. E agora ela dá do seu próprio leite materno àquela criança. A criança põe os lábios nos seus seios. Ela nana, assim que diz, né? A criança é homem, mas é Deus. Meus irmãos, nenhuma mulher foi tão privilegiada quanto Maria. 24 horas na presença do Deus homem. Nenhum filho nesta terra amou tanto a sua mãe quanto Jesus. Nenhum filho respeitou tanto a sua mãe quanto Jesus. Eu acredito que Jesus nunca tomou uma surra, nunca tomou um esticão de orelha, nunca tomou uma reguada nas costas. O infinito Deus homem. Aquele que o próprio Pai diz: eis o meu filho amado, aquele que me dá muito prazer. Ela precisava ser o quê? Cheia da graça de Deus, para entender aquele momento, para experimentar aquele tempo. E pelo menos 2 vezes a Bíblia nos diz que Maria guardava as coisas no coração. Provavelmente como a outra Maria, se quedando aos pés de Jesus, olhando para o seu filho, e certamente em vários momentos da vida sendo corrigida pelo seu próprio filho. Não, mãe, não é assim. Não, mãe, não é esse caminho. Pensemos bem, meus irmãos, que Maria, portanto, foi uma mulher cheia da graça de Deus. O apóstolo Paulo, quando ora, que é um mensageiro de Satanás, o esbofeteava, o ridicularizava, e ele insiste diante de Deus. O Senhor fala: minha graça te basta. A carta aos Filipenses nos diz que nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo, porque a graça do Senhor é melhor do que a vida. Nossa palavra nesta noite, meus irmãos, é no sentido de nós usufruirmos 2 coisas importantes na nossa vida. Primeiro, olharmos para Maria como um exemplo para nós. Um exemplo de alguém que dependeu da graça de Deus. O exemplo de alguém que sofreu debaixo da graça de Deus. Alguém que teve a alma traspassada por uma espada, para nos mostrar que Deus não escolhe capacitados, mas por sua graça capacita os escolhidos. Segundo é olhar para a vida de Maria como um desafio para nós. Um desafio para nós. Meus irmãos, a idolatria caminha muito perto da gente. Observe que um simples texto, cheia da graça, deu a entender toda uma geração que ela era
provedora de graça, e não receptáculo da graça para te habilitar a fazer aquela obra e aquele ministério que lhe estava destinado. Portanto, olhe para a vida de Maria como um desafio. Suplicar a graça de Deus para nos fazer andar dentro da sua vontade, cumprirmos bem o nosso ministério como pai, como filho, como cristão, obedecermos criteriosamente a Deus, assim como Maria, cheia da graça de Deus. Nós vamos orar para participarmos da mesa do Senhor, que é a mesa da graça. Pedir que Deus nos revista com a sua graça, nos capacite com a graça. Paulo nos diz que pela graça de Deus, ele é o que é. Que a graça de Deus transbordou na vida dele. Que seja assim na minha vida e na sua vida. Vamos orar, meus irmãos.